Grande abraço, Kleber. Obrigado pelo carinho. O seu telespectador passa a acompanhar a partir de agora a Rede Família Esporte nessa sexta-feira, repercutindo as principais notícias esportivas. Esse final de semana não vamos ter futebol em detrimento do acidente aéreo que vitimou 71 pessoas lá em Medellín. Por isso mesmo, um final de semana um tanto quanto de resguardo, né? De orações. Nós estávamos acompanhando agora o embarque dos corpos lá de Medellín para cá. E nessa madrugada já estarão chegando a Chapecó os corpos dos jogadores e também comissão técnica da Chapecoense. É uma comoção muito grande, será amanhã lá em Chapecó. É uma coisa, e nós falávamos isso, uma coisa é você ficar sabendo e comentar as coisas à distância. Quando o parente vê ali, né, próximo, a comoção vai ser muito maior, mas infelizmente esse trágico acidente acabou comovendo muita gente. Nós vamos comentar sobre isso hoje. O Arthur, que não teve oportunidade, até porque na segunda-feira não havia acontecido, aconteceu na madrugada, e o Arthur ainda não havia comentado sobre isso nessa sexta-feira também. Eu gostaria muito da opinião também do Arthur Eugênio, que é uma pessoa ponderada, sensata também com relação a isso. Boa noite, Arthur. Boa noite, Guina Paiva, ao craque Zenon, a você de todo o Brasil. E uma coisa impressionante. Na segunda-feira, depois do camarote, com a presença do Jorginho Cantinflas, o Eduardo Ferreira e o Eduardo Ferreira Júnior, todos hoje, o Eduardo Ferreira pai não, mas o Eduardo Ferreira Júnior e o Eduardo Cantinflas hoje atuando no Água Santa. Foram os convidados nossos da última segunda-feira e depois nós fomos jantar no Dadá. E na janta no Dadá, o Jorginho, que estava na Chapecoense o ano passado, aquela vitória de 5-1 da Chapecoense contra o Internacional de Porto Alegre, o treinador da Chapecoense era o Jorginho. Sim. E a gente estava discutindo ali, e o Eduardo Júnior, que tem uma visão mais de logística de futebol, ele desenhou e falou, essa logística da Chapecoense foi errada. Foi. A Chapecoense perdeu 2 dias de não treinamento e não vai ter um dia de repouso. Jamais era para a Chapecoense ter voado à noite. Esse comentário foi por volta das 10h30, 11 horas da noite, em uma das mesas do restaurante Monte Cristo. E eis que poucas horas depois acontece o que acabou acontecendo. Pessoas do nosso convívio, o Neto, eu lembro o Neto chegando ao Guarani, trazido pelo Vadão. Ontem eu fui jantar com o técnico Vadão, da Seleção Brasileira Feminina, acabou de deixar agora a Seleção Feminina. Ontem eu fui jantar com o Vadão e a gente estava lembrando o Neto chegando no Guarani, indicado pelo Ivo Sec, vindo do Cianorte, de um time pequeniníssimo do Paraná, e com o Vadão, foi o Vadão que pôs o Neto para jogar. O Neto foi vice-campeão paulista na 4ª zaga do Guarani, a ponto do Santos depois contratá-lo. Conhecia o Caio Júnior, conversava constantemente com o Caio Júnior, desde os tempos que ele dirigia equipes do Paraná, quando ele foi para o Gama. Quando ele foi para o Gama, por exemplo, eu levei o Caio de um jogo do Ituano para o aeroporto, conversava constantemente com o Caio, o Mário Sérgio. Aliás, tem uma história, o Zenon, que gosta de cornetar dirigente, tem uma história do Mário Sérgio maravilhosa. Em 1994, eu, Zine e Mário Sérgio, ficamos 10 horas em uma sala do Hotel Maxud discutindo a contratação do Mário Sérgio pelo Guarani de Campinas, para ser treinador do Guarani em 1994. Ele tinha feito um trabalho brilhante no Corinthians em 93, e naquele momento o Guarani estava sem treinador, o Candinho tinha saído do Guarani e o Mário Sérgio estava sem emprego. Depois de tudo definido, a gente começou a conversar, era 1h30 da tarde, nós almoçamos e continuamos no Hotel Maxud em São Paulo. O Mário Sérgio queria que constasse no contrato que o Beto Zini não poderia interferir na escalação do time sob pena de uma multa. Evidentemente, o Mário Sérgio não foi contratado, essa cláusula não foi colocada, e por causa disso, o Mário Sérgio não dirigiu o Guarani em 94 e veio para o lugar do Mário Sérgio Pontes de Paiva, Levir Coupe, que não teve uma boa passagem pelo Guarani. E tantas outras pessoas, cronistas esportivos, não tenho dúvida que o Brasil, o futebol mundial, eles não serão recuperados dessa maior tragédia, pelo menos que eu vi dentro do futebol, desde que eu acompanho o futebol. Sem dúvida. Boa noite, Zanon.
Muito boa noite, Guina Paiva, boa noite, Arthur. O Mário, eu tive o prazer, né, de jogar com ele em seleção brasileira de Masters, do Luciano do Vale. Antes dele abraçar a carreira como treinador... Que aliás era uma coisa gozada, né? Ninguém podia imaginar que um jogador rebelde, como era o Mário Sérgio, um jogador polêmico, fosse ser tão bom treinador como ele foi, Justamente. Foi meu treinador na seleção brasileira de Masters também. Isso eu não sabia, eu não sabia disso. De 92 até ele ir pro Corinthians. Até ir pro Corinthians, entendeu? Quando ele foi pro Corinthians, ele largou o bastão para mim. Então eu fiquei como treinador da seleção brasileira de Masters. Aí dei continuidade. E fomos tricampeões na Áustria em 1995. Então o Mário eu conheci assim, dentro da seleção de Masters, jogando contra, você jogou lógico. Muito também contra ele, Sim, muito. O Mário era fantástico, né? Jogando futebol, era fantástico, dentro das quatro linhas, um profissional habilidoso, né? Um atleta habilidoso, de muita qualidade. Agora, fora das quatro linhas, o homem era terrível, cara. Até tiro deu, vou te falar. Em São José dos Campos. Em São José dos Campos. Né? Não olhasse torto para ele, embora ele era meio vesgo, mas ele sabia quem estava olhando torto para ele. E aí o bicho pegava. Mas era um amigo fantástico, estava pronto para toda hora. E o filho dele está no futebol. O filho do Mário Sérgio, ele é empresário de futebol de bom nível. É um empresário de futebol que tem feito bons negócios e está atuando intensamente no futebol, o filho do Mário Sérgio. É isso aí. Então realmente foi um negócio muito lamentável, não tem como você assimilar um golpe desse, por enquanto não tem como. Toda hora você encontra uma pessoa que fala, puxa vida, eu trabalhei com aquele cara, eu joguei com ele, a gente esteve junto em tal lugar, então a toda hora vem isso à tona, né? Não tem... Ainda vai demorar um pouquinho pra gente... Eu acho que né? eu acho o seguinte, eu acho que o futebol do Brasil vai mudar. Ou vai ficar um período muito depressivo, ou vai ter uma moralização. É ridícula a postura da CBF em querer calar a boca com dinheiro. Eu sou contra essa história de dar 1 milhão. A CBF dá 1 milhão para cada família de atleta. Eu sou radicalmente contra. Como eu acho assim vergonhosa a postura do presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, omisso, não indo a lugar nenhum, mandando como representante o Walter Feldman, que não tem nenhuma ligação com o futebol, a não ser estar ali em nome da CBF para fazer política. Ontem o Ederaldo Poi foi muito feliz nos comentários que ele fez aqui mesmo, nessa programação. A postura da CBF foi muito feia. E outro fato muito triste, nós trouxemos aqui, e eu fiz questão de trazer, porque o melhor trabalho feito de federação no Brasil vinha sendo feito em Santa Catarina. O presidente da Federação Catarinense, é uma pena que ele não foi presidente da CBF. O Delfim Peixoto fez um trabalho maravilhoso e nós trouxemos ele aqui. Foi um programa lendário, não teve nem comercial e nem gol. O Guina Paiva passou a bola para ele, ele começou a falar com uma desenvoltura maravilhosa. Isso aconteceu alguns meses atrás e a única emissora que deu espaço para o Delfim falar do jeito que ele falou foi a Rede Família. E, infelizmente, o Delfim Peixoto, que faz de Santa Catarina o melhor futebol dos 3 estados do do sul do país, superando o Rio Grande do Sul e o Paraná, infelizmente ele estava no voo e também acabou falecendo. Para você ver o quanto essa pessoa, ela era responsável, né? Viajando com a delegação... Né, da Chapecoense, viajando com a delegação da Chapecoense, entendeu? Mostrando apoio. Assim como o Giuliari, há muito tempo atrás, fez com o Avaí, em 1974, quando nós disputamos pela primeira vez, o Avaí disputou pela primeira vez o Campeonato Brasileiro. Quem foi o artilheiro do Avaí em 74 no Campeonato Brasileiro? Não sei. Zenon. Eu sei que eu fiz o primeiro gol pelo Avaí. Mas você foi o artilheiro do Avaí. Em história do Campeonato Brasileiro, eu fui o jogador que fez o primeiro gol pelo Avaí. E o Giuliari acompanhava a delegação do Avaí quando ia jogar fora. E o Delfim estava fazendo isso com a Chapecoense. Mas é isso. Mas, Guina, hoje eu trouxe aqui um
está sendo lançado na praça. Olha que lindo. Lindo, lindo. É um álbum de figurinhas da Panini que relata a história dos campeões. Tá aqui. O campeão dos campeões. Olha que coisa linda. Muito bonito. Aqui dentro, muitas figurinhas para você. Tem que ter figurinha sua, Zenon? Ah, tem que ter, né, cara? Aqui não ia passar sem ter minha figurinha, né? Aqui está a história toda do Timão. E bem no meio desse álbum, sim. É um livro, né? Um álbum-livro. É um álbum-livro. E aqui, bem no meio deste álbum, conta a história da democracia corintiana e falando, né, sobre o futebol alegre que a democracia praticava. Então, maravilhoso, maravilhoso. A Panini está de parabéns por esse lançamento. A história dos ídolos e mais de 100 anos de conquista. Por falar em Corinthians, Zenon Guina Paiva, segunda-feira, presta atenção, você de todo o Brasil, na audiência nacional da Rede Família. Como nós não teremos futebol nesse final de semana, não tem Série A, não tem Série B, não tem mais nada, não tem nada. Esse final de semana só vai ter um jogo que vai decidir a terceira divisão do Campeonato Paranaense entre o União de Francisco Beltrão e o Irati. Mais nada, não tem mais jogo nenhum no Brasil. Então, na segunda-feira, nós estaremos discutindo a crise política do Corinthians com dois convidados pesados que articularam o pedido de impeachment do presidente Roberto de Andrade. O advogado Herói João Paulo Vicente e o jornalista e publicitário Edgar Soares, os dois que estão comandando a oposição que vai destituir Roberto de Andrade da presidência do Corinthians, estarão aqui no Camarote Rede Família, na próxima segunda-feira, debatendo esse momento drástico do Corinthians. A dívida do Corinthians em razão do estádio é impagável. E nós vamos discutir isso com exclusividade na próxima segunda-feira, aqui no Camarote Rede Família. Então não perca, um camarote totalmente especial para você. De volta com Rede Família Esporte, com a liberação dos corpos, a espera dos familiares, amigos e torcedores está próxima de acabar. Acompanhe. Bandeiras da Chapecoense e faixas com os nomes das vítimas foram colocadas em cima dos caixões que estão em funerárias da cidade de Medellín. Junto com o símbolo, a frase "Campeões para sempre". As autoridades colombianas trabalharam a noite toda para adiantar a liberação dos corpos. Eles foram levados para funerárias e de lá seguem em um cortejo fúnebre até o aeroporto internacional, a 45 quilômetros de Medellín. Os corpos serão transportados em aviões da FAB e devem chegar no Brasil amanhã de manhã. E é esse o desejo dos familiares que viajaram até a Colômbia, voltar para casa. Levar para casa, porque a espera é a pior coisa que se tem. Roger veio atrás de notícias do primo, o jornalista Rafael Renzel. Quando abriu os olhos, ele se emocionou. Saí de perto para ele não ver, mas não falamos para ele não sabe ainda a dimensão da tragédia. O jornalista foi transferido para um outro hospital para receber cuidados específicos no quadro pulmonar. Nesta clínica em La Serra, o zagueiro da Chapecoense, Hélio Neto, continua internado, sedado e respirando por aparelhos. O goleiro Jackson Follman, que teve a perna direita amputada, passou por uma nova cirurgia. As lesões na perna esquerda melhoraram e não foi necessário amputá-la. Alan Russell também evolui bem. A diretora médica disse que não sabe se o jogador da Chapecoense vai poder voltar um dia aos campos de futebol. No momento, a atividade motora está normal e esperamos que continue assim, mas é cedo dizer se ele volta a jogar, explica. Os outros dois sobreviventes, a comissária de bordo, Jimena Soares, e o mecânico do avião, Erwin Tumiri, são os que estão em melhores condições de saúde. Os dois permanecem internados neste hospital, na província de Rio Negro. Antes de nós comentarmos um pouco mais sobre isso também, já que nós falamos sobre o traslado desses corpos, né, os aviões da FAB com os corpos ainda passarão em Manaus para um reabastecimento.
E as 3 aeronaves devem chegar em Chapecó entre 6 e 7 horas da manhã deste sábado. Vamos ver mais detalhes. Na entrada do estádio, que leva o nome de um líder indígena da região, um ritual em homenagem aos guerreiros dos gramados que se foram. Pintados com as cores da Chapecoense, índios apaixonados por futebol lembraram dos ídolos. O ritual que eles fizeram é para que esses guerreiros que lutaram, que fizeram alegria ao coração desse torcedor caigangue, é que descanse em paz com Deus lá no céu. Alunos da APAI aplaudiram aqueles que sempre estiveram presentes na associação. Jogadores que se engajaram nas causas sociais da cidade. O goleiro Danilo era amigo do Rafael. Ele falou que se ele viesse lá de Medellín, ele ia me dar a camiseta dele autografada na minha mão. E agora ele não vai estar mais aqui com nós, todos com nós. E muitos torcedores fazem questão de deixar uma mensagem de otimismo. Nós estamos debaixo de uma das arquibancadas do estádio da Chapecoense. E olha só o que nós encontramos aqui. Uma espécie de memorial com muitos cartazes, dezenas de cartazes com fotos. Há flores também por aqui e tem sido assim durante todo o dia. As pessoas vêm por aqui e deixam mensagens para as famílias das vítimas dessa tragédia. Numa demonstração de amor, de que o clube não acabou e com a força destes torcedores vai se reerguer. Ao todo, 51 corpos serão trazidos para Chapecó. O acesso ao campo só será permitido aos familiares e amigos autorizados pelas famílias. Na primeira hora, só os parentes vão poder entrar. Só depois será permitida a entrada dos torcedores nas arquibancadas. Depois de 4 horas, cada família estará liberada para um velório particular ou para fazer o sepultamento. 16 vítimas serão enterradas na cidade. Enquanto os corpos não chegam, o estádio se mantém vivo, com a presença daqueles que sempre lotam as arquibancadas e que agora não arredam o pé da casa da Chapecoense. É que é a nossa casa, né? A gente está aqui, é a nossa casa, o nosso lugar, então tem que deixar limpo, né? E quando eles chegarem aqui, tá do jeito que eles sempre queriam, né? Tudo perfeito, tudo limpo, tudo lindo, né? A pior situação, Arthur, é essa espera pela chegada dos corpos. Uma coisa é estar distante, uma coisa é estar presente ali, né? Quando não acabar essa agonia, não... É um desespero total, e a agonia não vai acabar tão cedo. Como bem disse o Zenon, não vai acabar tão cedo. Cada um vai lembrar de uma história. Estou recebendo, por exemplo, um WhatsApp do nosso telespectador Bruno Camargo, chateado, que jogou com o Arthur Maia no Sub-17 do Primavera de Indaiatuba. Sim, verdade. Eu lembro o acesso da Série C para a Série B da Chapecoense. Eu estava no estádio, no estádio da Chapecoense. Arena Condá. A história da Chapecoense com o Guarani é muito singular. O Zenon jogava no Guarani, a Chapecoense foi fundada em 72, 73. Verde e branca como o Guarani e o índio como o mascote. Isso. E o Zenon vai lembrar de alguns jogadores. O Guarani cedia graciosamente, na década de 70, vários jogadores para a Chapecoense. Bessa, goleiro, Gilberto, zagueiro, sim. Caíca, lateral esquerdo, Marcinho, trombada. O Guarani cedia no início da Chapecoense a custo zero para a equipe de Chapecó. Outros jogadores do Guarani estiveram jogando pela Chapecoense. Esse desespero da família, cada um vai ter o seu desespero e tudo vindo de fora, toda a burocracia. Aonde serão enterrados esses jogadores, esses cronistas, dirigentes, esses profissionais? Cada um vai ser enterrado perto da sua família, vai ser extremamente desgastante, o emocional de todo mundo está afetado. Eu também acho, e é difícil também, né, Zé? Essa espera é uma agonia para a família, né? Enquanto não passar esse momento das pessoas, dos parentes mais próximos, verem no caixão, uma coisa é você falar... Mas não vai ver no caixão. Não, vai ver. Esse que é o pior ainda. Não vai ver, os familiares vão ver, os corpos estarão sendo velados amanhã dentro do corpo com não é lacrado. Fechado. Não é lacrado. Não vai dar para ver, não vai dar para ver. Eu acho que vai sim, pelo menos pelo vidro
Vai dar pra pelo ver amor de sim, Deus, vai acho dar que pra ver sim. Nossa, vai ser... É terrível. É terrível, Vai né? ser muito dolorido. Situação, Muito dolorido. É uma dor que a gente não dá para medir, entendeu? Não dá para medir porque só quem está passando por isso é que realmente sabe a dimensão da dor. A gente fala aqui, tudo bem, sai daqui, vai embora, mas aquele que perdeu um ente querido é difícil demais, ainda mais nesse momento aí, essa angústia, essa espera dos corpos, enfim. Olha, gente, eu ainda não me conformo, ainda está difícil de assimilar e eu espero que as famílias tenham, sei lá, busquem alguma coisa, alguma luz, que Deus dê tranquilidade para essas famílias que perderam seus entes queridos, que coloquem na cabeça que é alguma tarefa que esse pessoal tem lá no mundo de Deus. É o que eu penso. Nós vamos conseguir aceitar, se conformar jamais, até pelo jeito que foi, por uma negligência de um idiota, né? Meu Deus do céu, meu pai do céu, não pode acontecer isso. Mas falta de fiscalização também, não. Não, porque o técnico aeronáutico explica que não tem como órgão fiscalizar combustível que põe. Não, mas ele mandou uma rota errada, né? Para justificar. Cada hora sai uma informação diferente, né? Mas já foi confirmado que foi pane seca. Nem todas as famílias conseguem se pronunciar nesse momento de dor e de luto, mas a mãe do goleiro Danilo, que não resistiu aos ferimentos após ser encontrado com vida, compartilhou seus sentimentos. Vamos ouvi-la. Para a família do goleiro Danilo, foram 8 horas de viagem de Cianorte, no noroeste paranaense, até Chapecó, em Santa Catarina. São quase 600 quilômetros de distância. A mãe do atleta concordou com o velório coletivo. Danilo, filho, é um Danilo maravilhoso. Assim, eu não poderia ter pedido a Deus um filho melhor. Filho atencioso, carinhoso, amoroso. Nunca me deu trabalho. A pessoa mais assim especial que você puder imaginar. Segundo a família, as passagens e hospedagem foram pagas pela Chapecoense. O irmão do jornalista Renan Agnolin veio por conta própria de Itajaí, no litoral catarinense, para se despedir de quem, para ele, era um exemplo de ser humano. Renan era uma pessoa batalhadora, era um jovem sonhador, cheio de planos, que teve os seus planos interrompidos por uma tragédia. A demora na chegada dos corpos e as mudanças no cronograma de traslado aumentam a angústia dos familiares. A gente não sabe o que pensar, não sabe o que fazer, não sabe o que esperar. Cada hora é uma notícia diferente, é difícil. Na Arena Condá, a estrutura para o velório coletivo está praticamente pronta. Nesta área restrita do estádio vão ficar 2.500 pessoas, entre familiares e amigos, que vão acompanhar o velório coletivo. Pode ser que daqui a uma semana, daqui a um mês eu vou sentir muita revolta. Na hora que eu querer falar com meu filho não poder, na hora que eu querer receber uma mensagem dele, eu vou olhar no celular, não vou ter ele lá mais nos meus contatos. Nesse momento, provavelmente eu vou sentir revolta. Agora eu não consigo ter sentimento nenhum nessa situação. Aí faz bem mesmo não sentir esse sentimento que é complicado de revolta, mas Deus com certeza vai confortar o coração dessa mãe para que esse sentimento de revolta não venha aparecer. A solidariedade de muitas pessoas saiu do sentimento e passou à prática. Veja agora a iniciativa de 2 rapazes que resolveram ajudar a Chapecoense a se reerguer na atitude. Vamos ver. Advogado, sócio-torcedor apaixonado pelo São Paulo, Pedro Melo, descobriu que a Chapecoense pode ser seu segundo time do coração. Ele aderiu ao programa sócio-torcedor do clube catarinense para ajudar a reconstruir o sonho alviverde interrompido nas montanhas de Medellín. É um caminho para realmente tornar a realidade esse sonho aí que essas pessoas viveram e... Melo é um dos milhares de brasileiros sensibilizados com a tragédia que matou 71 pessoas. Como ele, o publicitário paranaense Jorge Gloss saiu da solidariedade teórica para a prática. Gloss criou numa rede social uma página alternativa ao site oficial da Chapecoense. A intenção dele foi usar o potencial de mobilização da internet para expandir o número de adesões ao programa sócio-torcedor. Esse apoio irrestrito de todas as formas
pro time, acho que é o que faz valer a pena, sabe? A campanha deu muito certo. De 8.500 sócios torcedores até segunda-feira, a Chapecoense contabiliza hoje 38.500. Em 3 dias, o aumento foi de 30.000 sócios torcedores. Ações como esta e outras que virão certamente vão ajudar a Chapecoense a se reerguer e a continuar sendo uma força em ascensão no futebol brasileiro. Sendo uma iniciativa importante essa, né, de ajudar a Chapecoense, que bom que essas pessoas se sensibilizaram e mesmo aqueles que não são torcedores aderiram ao programa sócio-torcedor e vão pagar essas mensalidades, né, para ajudar o time. Guina, qualquer coisa que se faça, né, em prol desse clube é muito pouco, né, em virtude dessa tragédia toda. Eu já ouvi que outros clubes irão também participar dessa campanha, que vão ajudar. Eu acho que tem que haver nesse momento uma mobilização para que o clube sobreviva e que passe por cima disso. A CBF hoje à tarde praticamente já referendou que a Chapecoense vai ficar 3 anos com a garantia do não rebaixamento. Com certeza, olha, já é uma coisa boa, né? Para o clube, já é uma iniciativa muito boa para o clube, essa posição da CBF. E a vida segue e a gente fica com essa tristeza. Eu também acho. As homenagens à Chapecoense não param, uma prova de que o futebol em questão não é o foco principal. Vamos ver. O troféu foi entregue pelo presidente do Santa Fé ao diretor jurídico da Chapecoense, na cidade de Medellín. Com o presente em mãos, Marcelo agradeceu o gesto. É um carinho e um afeto e um pouco de consolo para o povo de Chapecó. Eu acho que nós não estamos mais falando de futebol, não estamos mais falando de diferenças de nacionalidade. Eu acho que o futebol está proporcionando essa união de corações. No Brasil, jogadores dos principais clubes paulistas também se uniram pela solidariedade. No vídeo, Rodrigo Caio, do São Paulo, Lucas Lima e Gustavo Henrique, do Santos, Fernando Praz, do Palmeiras, Danilo, do Corinthians e Wendel, da Ponte, vestiram a camisa do time de Santa Catarina. Pelo mundo, várias equipes decidiram estampar as homenagens nos uniformes. O francês Saint-Étienne, o uruguaio Nacional de Montevidéu, os argentinos River Plate, Racing, Arsenal de Sarandi e o Quilmes vão usar na próxima rodada camisa com o brasão da Chapecoense. Todas as homenagens, você vê que a comoção é mundial, né, Arthur? A repercussão mundial, né? Nunca teve nada no futebol parecido. Nunca. Nada, também nunca teve uma tragédia dessa dimensão. E foi final de um campeonato sul-americano. Foi uma final, a segunda maior competição da América do Sul. O campeonato sul-americano, campeonato que hoje tem a Chapecoense, né, como campeã, ele só é inferior a Libertadores da América. É um campeonato para repercussão mundial maior do que qualquer campeonato nacional. Então a repercussão passa a ser maior ainda, porque a Chapecoense estava indo disputar um título de competição importante. Tanto é que eu quero ver como é que vai fazer a Conmebol agora, porque automaticamente, ao ser campeã da Sul-Americana, a Chapecoense tem uma vaga no próximo ano na Libertadores. Mas aí fica fácil. Até porque o Atlético Nacional já tem essa vaga por ter sido o último campeão da Libertadores. Então, é simples. Divide-se o título. Não, mas reconheça um título dos dois. Reconheça um título duplo. Não precisa dar para a Chapecoense o título. Reconheça o título da Chapecoense. Mas não há necessidade disso, Arthur. Não houve o jogo. Dá o título para os dois. Não tem problema. Para quem não sabe, isso aconteceu no Brasil. Então. Em 1987. Isso. Campeonato Palmeiras e Sport. Não foi? Guarani Sport. Guarani Sport. Os dois times acabaram dividindo o título. Isso. Porque o pênalti não terminava, era exaustiva a situação e o título foi dividido. Título brasileiro da Série B. Naquele ano não era a Série B.
era módulo verde e módulo amarelo, que depois do cruzamento, o Flamengo e o Internacional não compareceram. Até hoje o Flamengo contesta isso e depois, no cruzamento, o Internacional foi campeão. Mas na Série B, que é o módulo amarelo, o título ficou dividido, Guarani barra Sport. Só que aí é um pouco diferente. Eu só espero que a Chapecoense tenha pela Conmebol a vaga na Libertadores no próximo ano. Ela, de todo jeito, ela teria. O Atlético Nacional já tem essa vaga na Libertadores. De um jeito ou não, ela já vai ter. Guiná, Conmebol. Conmebol. Mas pelo amor de Deus, Conmebol. Se não fizer isso, o bicho vai pegar. Porque Conmebol, hein? Pelo amor de Deus. Com as investigações em andamento, as informações vão se confirmando. E, infelizmente, a prova mais concreta que levou a essa tragédia da queda do avião foi realmente pane seca. Vamos ver. O plano de voo da Lamia informa que a autonomia do avião é de 4 horas e 22 minutos. Exatamente o tempo máximo que a aeronave consegue voar com um tanque cheio. Esse também é o tempo para chegar até Medellín, sem nenhuma reserva de combustível. O correto seria ter combustível suficiente para ir até Medellín e seguir até Bogotá em caso de necessidade, além de mais 30 minutos de voo extra e 5% de reserva para emergências. A notícia foi recebida com indignação e revolta aqui em Chapecó. Para os torcedores da Chapecoense, é difícil acreditar que um erro como esse tenha provocado a tragédia. É uma coisa sem explicação, porque eles deviam saber, né? Eu estou indo de carro de uma cidade a outra. Eu estou com pouca gasolina, no próprio carro eu vou abastecer. Agora, um avião não tem onde se agarrar. O avião ele vai cair automaticamente. A mesma empresa já tinha transportado a Chapecoense para outra partida. Diretores do clube afirmam que tinham boas referências da Lamia. Eu já tinha feito, inclusive, fretamento do time da Chapecoense em momento anterior, no jogo anterior. Então, é uma empresa que ela já tinha feito fretamento para outros grandes times, né? O motivo da queda do avião é revoltante. É uma coisa assim que isso não existe. Uma aeronave do ano 80 tem autonomia para fazer 3.000 quilômetros, com o tanque 3.000 quilômetros, e tinha 3.000 quilômetros para fazer. A imprensa boliviana divulgou também um relatório onde uma funcionária do aeroporto alertou a companhia que a rota do voo era igual ao tempo de autonomia do avião. A Lamia teria garantido voar em menos tempo, mas o piloto não previu o que acabou acontecendo naquela noite. Teve que voar em círculos porque outra aeronave ganhou preferência na hora do pouso por um problema técnico. Atento, tenho uma aeronave por debajo suyo efectuando a aproximação e adicional estão efectuando a revisão de pista. Que tempo tem para permanecer em sua aproximação de Mamaília? Neste momento, o piloto que levava o time da Chapecoense pede para pousar. O comandante aguarda, mas minutos depois dá o alerta sobre a situação. A controladora autoriza o pouso. Segundo especialistas, cada vez que um avião precisa fazer uma escala para abastecer, o custo total da viagem aumenta entre 5% e 10%. E não é responsabilidade de nenhum órgão regulador de aviação checar se o combustível é suficiente para percorrer a rota. O piloto em comando que sabe a autonomia da aeronave dele. Os órgãos de controle não são obrigados a saber a autonomia de cada aeronave. Ô Zenon, tá aí então, confirmado que foi a pane seca, que nós no primeiro dia já havíamos falado sobre isso, né? Agora, que fase, né? Um piloto fazer isso, ele já confiava, porque ele já fez inúmeras vezes essa mesma situação, só que não contava com o imprevisto. É uma irresponsabilidade muito grande, Guina, que não tem tamanho, entendeu? Ainda ontem eu estava conversando com um piloto de helicóptero, que é o meu amigo Didi, lá do futevôlei, e ele fala realmente que a culpa toda foi desse dono da aeronave, claro, e que não tem outra explicação o cara fazer um negócio desse, colocar vidas em risco, né, por uma mixaria, por uma miséria. 10% você entendeu? Do voo por uma miséria. O preço do voo. Entendeu? É um negócio foi louco, 350 mil reais.
O fretamento do voo custou 350 mil reais. 35 mil reais a mais. Ele quis economizar 30 mil reais. 35 mil, 10%. É menos de 10%. Não, é ridículo isso. Olha, se torna inaceitável, mas não dá para voltar atrás. Esse que é o grande problema. E ele estava tentando pegar o filão do futebol. Isso. Já estava fazendo o fretamento de alguns clubes. Seleção da Argentina. Seleção da Argentina com Messi e companhia. Seleção da Colômbia também fez. Independentemente do clube que fosse, ou da seleção que fosse, ele jamais poderia ter tido tanta irresponsabilidade como fez. É consequência, pior do que responsabilidade. Muito triste o que ele fez com o futebol brasileiro, o que ele fez com pessoas de bem, com pessoas maravilhosas, trabalhadoras, e a repercussão que isso está dando. Sem dúvida. De volta com Rede Família Esporte. Arthur, nós fizemos uma matéria ontem, o 15 Piracicaba recebeu a taça, né, de campeão dessa Copa Paulista. E nós fizemos, a nossa reportagem esteve lá acompanhando essa taça. Muito legal, eu acompanhei os jogos decisivos, ouvindo o Nando Lopes. Isso. Vamos então ver como é que foi esse evento onde a taça foi mostrada. Isso, põe na tela. Tão esperada, tão suada. Todo mundo que chega perto quer tirar uma casquinha. Mas também não é para menos, né? Ela representa o resgate da autoestima do torcedor do 15 de Piracicaba, que volta ao cenário nacional depois da conquista do título de campeão da Copa Paulista de Futebol. Os diretores da Raizen, patrocinadora master do time, receberam a diretoria para celebrarem a conquista inédita do Inhoquim. Exatamente. A parceria do 15 com a Raizen é de longa data. Quer dizer, a Raizen foi fundada em 2011, na junção das empresas da Shell e da Cosan, mas a Cosan já patrocinava o 15 há mais de 30 anos. Então, é uma parceria muito forte e estamos juntos ajudando a gestão do clube, e seja nos momentos de glória ou nos momentos de dificuldade, a Raizen está sempre presente, suportando o 15. O amor do 15, da população de Piracicaba ao 15 de Piracicaba, resgatou, que eu falo, reforçou, né? Porque o 15 sempre foi muito bem quisto em Piracicaba, deu uma reforçada em relação ainda a isso, a autoestima do torcedor aumentou, e para nós muito importante, né? Importantíssimo, eu diria que 50% dessa taça tem aí uma participação muito efetiva da Raizen. Depois dessa conquista inédita, os jogadores do 15 de Piracicaba merecidamente entraram em férias, mas os gestores do time estão trabalhando a todo vapor. É que nos próximos dias o Inhoquim vai lançar uma campanha inédita para atrair novos associados. A gente vai lançar uma campanha agora, já a partir de dezembro, né? 15 está no Brasileiro, seja sócio o ano inteiro, né? A gente tem um calendário aí para o ano inteiro. E estamos também lançando novos planos de sócios mais acessíveis para a população. A partir já da semana que vem a gente vai fazer toda essa divulgação. Hoje contamos com cerca de 500 sócios, é muito pouco, perto de uma população como Piracicaba, né? Então a nossa meta aí é chegar já no início de fevereiro, com cerca de 2.000 pessoas, contribuintes do 15 de Piracicaba, e com um número que pode aumentar muito mais. Então, efetivamente começa essa campanha na semana que vem, com promotoras espalhadas aí em pontos da cidade, para a captação desses novos sócios. A celebração da conquista entre a diretoria do time e a Raizen teve um momento de reflexão pela tragédia com os jogadores da Chapecoense. Vamos lá, acho que tem duas reflexões. Primeiro, parabéns para a Chapecoense, que conseguiu chegar até esse momento. A Chapecoense, na cidade de Chapecó, uma cidade menor do que Piracicaba, e o clube com suporte reduzido, mas principalmente o apoio da torcida, quer dizer, conseguiu chegar à Série D e foi buscar na Série A e vira uma inspiração para o 15 de Piracicaba. Infelizmente nós tivemos uma tragédia, né? Uma tragédia que vem a comover o mundo inteiro. O único lado positivo que eu vejo disso tudo é a solidariedade do mundo, quer dizer, o mundo se unindo, e não é somente sul-americano, mas todos os países, jogadores, clubes do mundo inteiro solidários, tentando ajudar a suportar de alguma forma o clube de Chapecoense para que eles possam reerguer. Isso a gente acredita de coração e torce muito por eles. Lógico, né? Foi uma tragédia drástica, um acidente terrível, famílias, jogadores que se perderam, que nós perdemos. Inclusive, tinham 2 jogadores lá, o técnico jogou no 15 em 98 e o Tiaguinho jogou aqui em 2014, 2015, na outra fase que eu fui o presidente. Menino muito bom, 22 anos, ele já tinha acertado um contrato com o Santos para janeiro,
A esposa dele, ele ficou sabendo que a esposa dele estava grávida na terça-feira antes do acidente. Mas acho que são coisas que Deus põe desafios na nossa vida. Eu acho que, lógico, né? É trágico, mas a mensagem que eu estou assimilando, o lado bom de tudo isso, eu acho que nós estávamos meio descrentes da humanidade. E vocês viram, né? Que nessa fatalidade, nesse triste acontecimento, mostrou que a humanidade não está tão perdida assim. Você viu a união lá na Colômbia, mais de quase 100 mil pessoas. Então, pelo menos, se tem um lado positivo, mostrou que o mundo ainda tem solução. Nós temos que ser mais otimistas, porque esse acontecimento provou que nós somos unidos, que o mundo é unido, todo mundo se uniu numa causa. E lógico, né, rezar pelas famílias, né, dos que se foram, e torcer para que a Chapecoense continue no rumo dela, que estava muito bom. Tá aí então o 15 Piracicaba, merecido, né? Esse último que falou é o Celso Cristofoletti, que é o presidente do 15. Aliás, ele presidente do 15, o 15 em alta. Ele deixou, entrou o outro presidente, o 15 foi mal, caiu, inventou Narciso de treinador, fez um monte de bobagem, Roque Júnior. Agora o Celso voltou para corrigir. Tivemos também o departamento de marketing, o Danilo, o pessoal do marketing do 15 de Piracicaba também, fazendo o projeto do sócio-torcedor para 2017, que o 15 vai ter um calendário bacana. A A2 de 2017 vai ser um campeonato fantástico. E depois ele vai para a Série D, bem montadinho, tem condição de buscar o acesso, como esse ano o São Bento de Sorocaba conquistou. É verdade. Em coletivo, o diretor de futebol do Corinthians se pronunciou sobre a posição do clube em solidariedade à Chapecoense. Vamos ver. Porque é muito difícil você ficar dizendo, por exemplo, emprestar jogadores, arrumar situações que possam auxiliar na reformulação de uma comissão técnica. À distância e com essa comoção que existe, você corre o risco de ser mal interpretado, de tentar ajudar em alguma coisa que não há necessidade, de falar alguma coisa que possa melindrar pessoas, porque a coisa é tão séria. O que aconteceu está tão vivo ainda. Eu estava ouvindo no rádio agora há pouco, olha, poxa vida, amanhã está sendo programado um velório de 60 e tantas pessoas. Só você pensando nisso, eu imagino a cena, você não quer mais falar nada, você fala, poxa vida, eu vou esperar. E qualquer que seja a coisa, a gente tem que respeitar. Então, o Corinthians, no primeiro momento, tomou a posição através do seu setor de comunicações, tem o pessoal aí da assessoria, os dirigentes estão todos antenados, querendo ajudar de alguma forma. Mas eu acho que até mesmo para você ajudar, você tem que saber o que é que eles irão necessitar num futuro próximo, dentro do que eles estiverem falando com racionalidade, dentro daquilo que eles acharem que possam ser ajudados também. Então, acho que de um modo geral, essa tem sido a posição do Corinthians, procurando não atropelar, não se colocar de forma que possa causar problemas, porque ninguém iria querer estar vivendo o que eles estão vivendo. É tão triste, é tão chocante que o mundo está envolvido e todo mundo, de alguma forma, tentando ajudar. O Corinthians está inteiramente à disposição para fazer o que for preciso dentro do que for solicitado também. Zé, tá aí o Corinthians falando, tá certo isso, né? Tudo que se fala agora é tudo especulação e tá certo. Vamos aguardar um pouquinho para saber qual atitude tomar com a cabeça mais fria, mais tranquila, né? Lógico, Guina, lógico. Tem que deixar passar primeiro essa emoção, catástrofe, essa avalanche, né? Para depois sim, com os pés no chão, raciocinando melhor, com o emocional mais equilibrado, tomar uma posição. Vamos embora, Zé. Vamos embora. Grande abraço, Guina, Arthur. Muito jogo fim de semana, Zé? 3 jogos final de semana. Hoje à noite, amanhã à tarde e domingo pela manhã em Salto, num belo evento em Salto. Amanhã em Sorocaba e no domingo estaremos em Salto num evento... Tudo na região. Tudo na região. Tudo na região. Boa noite, Zé. Boa noite, Arthur. Boa noite, Guina Paiva. Lembrando que na segunda-feira, como esse final de semana nós não teremos futebol, o jogo importante, os jogos decisivos da Série A
do Brasileiro ficaram para a próxima semana. O camarote está projetado para discutir a crise econômica e política do principal clube do Brasil. Nós estaremos recebendo o advogado Herói João Paulo Vicente e o jornalista e publicitário Edgar Soares, ambos que hoje representam a oposição do Corinthians e que entraram com pedido de impeachment do presidente Roberto de Andrade. Boa noite a todos vocês. Boa noite a você de todo o Brasil que esteve em nossa companhia nesse Rede Família Esporte, segunda edição de sexta-feira. Lembrando a todos que eu estarei de volta na próxima segunda-feira, 11h30 da manhã, com Rede Família Esporte, primeira edição. Tenham todos uma ótima noite, um ótimo final de semana e até segunda. Tchau.